Vou colocar aqui, olha. Será que dá para vocês verem aqui nesse cantinho? Vamos ver? Vamos fazer aqui, olha. Fazer uma pirâmide aqui, né? E embaixo da pirâmide, né? Ficavam os índios e os escravos. Certo? Era o pé da pirâmide, que a gente vai ver. Depois vinham os pobres, certo? Que eram espanhóis, gente, mestiços, né? Entre índios e espanhóis, mestiços pobres, certo? Eram profissionais liberais, sabe? Em suma, os pobres. Depois você tinha os crioulos. Crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos eram homens ricos, filhos de espanhóis nascidos na América, certo? Eles eram os crioulos. Eles eram os empresários, os fazendeiros, os homens ricos, certo? E em cima você tem os chapetones. Os chapetones. Quem eram os chapetones? Os chapetones eram espanhóis, certo? Que vinham aqui para a América para representar a coroa espanhola. Eram os administradores, certo? Os homens do rei. Então eles eram a elite máxima. Os crioulos e os chapetões nunca se deram muito bem. Se conviviam bem, mas os crioulos queriam produzir, crescer, e os chapetões eram os caras que queriam cobrar os impostos, certo? Que vinham explorar a colônia, essa coisa toda. Então, havia ali um atrito, certo? Obviamente que havia também, certo? Insatisfação do povo. Bom, gente, insatisfação do povo também é uma continuidade, né? O povo está sempre insatisfeito, porque ele está sempre se levando na cabeça, né? Ele que paga imposto, é ele que trabalha, é ele que faz tudo e é o que menos ganha. Então o povo está sempre insatisfeito, né? Outra coisa que veio, que era importante, que veio, né? Vamos colocar aqui. As ideias iluministas. Gente, começa a chegar na América as ideias iluministas da Revolução Francesa, né? Revolução Francesa já tinha acontecido, a gente vai ver que o Napoleão já estava tomando conta, estava propagando as ideias iluministas pelo mundo, e aqui não era diferente. As ideias iluministas começaram a fermentar aqui dentro da América, certo? Aí você tem mais. Vou colocar aqui, olha. Ops. Tem mais aqui, ó. Um exemplo. Nossa senhora, hein, gente, eu tô terrível. Exemplo dos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos era colônia aqui do nosso lado, fez a independência, por que nós não podemos fazer também, né? Aí tem outra coisa, né? O Napoleão tinha dominado a Espanha. E o Napoleão dominou a Espanha, então vou colocar aqui, Napoleão. O Napoleão dominou a Espanha, tirou o rei da Espanha e botou o irmão dele lá no trono. Então o pessoal da América, os chapetões aqui da América, que eram representantes do rei espanhol, não era representante do Napoleão, então eles ficaram contra, né? Então isso
foi uma coisa significativa. Trocou o rei, tirou o rei deles, né? Então, se eu sou fiel ao rei, o rei acabou, então eu não sou mais fiel a ninguém, né? Então, a independência passa a ser uma boa ideia. E por último, né? Por último, apoio da Inglaterra. Apoio da Inglaterra. A Inglaterra estava lutando contra Napoleão, certo? Para enfraquecer o Napoleão, começou a apoiar a independência aqui na América. Então essas são as causas da independência, tá bom? Agora, outra coisa que é importante, vou colocar uma canetinha preta aqui. Como que era o esquema aqui que gerava insatisfação do povo e tudo mais? Vamos colocar aqui do lado, vou colocar aqui, olha, certo? Os problemas que tinha. O primeiro problema era a casa de contratação. Vou colocar aqui, ó, casa de contratação. Esta é a casa de contratação de Sevilha. O que era essa casa de contratação? A coroa espanhola resolveu organizar tudo e botar num lugar só os comércios com a América. Então chamou uns comerciantes e criaram a casa de contratação, e só essa casa de contratação que fazia negócios na América, certo? Então isso já era um grande problema. Segundo grande problema, certo? Eram os portos únicos. Portos únicos. O que eram os portos únicos? Alguns portos só que podia sair produto, certo? Você tem o porto de Veracruz. Este é o porto de Veracruz, no México. No México. Então, todo o comércio da Nova Espanha tinha que sair só por esse porto, certo? Aí você tem o porto de Cartagena, na Colômbia. Cartagena, na Colômbia. Este é o porto de Cartagena, na Colômbia. Então, todo o comércio da Nova Granada, né, do vice-reino da Nova Granada, saía pelo porto de Cartagena, certo? E o Porto Belo, este é o Porto Belo, no Panamá. O Porto Belo, no Panamá. Então, esses três portos, tudo da América tinha que sair por esses portos. Então isso complicava pra caramba. E mais, lá na Espanha, só podia chegar, você não podia chegar em qualquer porto, só no porto de Sevilha. Este é o porto de Sevilha, onde todas as mercadorias chegavam. Só no porto de Sevilha. Depois eles colocaram o porto de Cadiz também, mas era em Sevilha, certo? Só no porto de Sevilha. Isso gerou um problemão, porque extravancava o comércio, certo? Você tinha que sair tudo para um porto. Você estava na beira do mar, tinha um porto aqui, era só encostar um navio e levar o seu produto. Não podia, você tinha que arrastar o seu produto por terra até um desses portos para você exportar.
problemão, né? Os crioulos não estavam nem um pouco satisfeitos com isso, porque eles que faziam o comércio, né? Muito bem. E aí nós vamos ter um outro problema também, que é a divisão social lá das colônias espanholas. A gente viu aqui no nosso mapinha, olha, que aqui embaixo, né, ficavam os índios e os escravos. Os escravos eram escravos negros, eram muito poucos, certo? Não tinha muito. Eles mais escravizavam os índios. Mas a Igreja Católica proibia a escravização dos índios. Então eles inventaram um esqueminha. Eles tinham dois esqueminhas. O primeiro esqueminha, vou trocar aqui a canetinha. Vou voltar com a canetinha azul. Então você tinha a mita, o que era a mita? A mita era o seguinte, o índio, ele tinha que pagar um imposto para a colônia espanhola. E qual era esse imposto? Ele tinha que trabalhar 6 meses de graça para o espanhol, para o crioulo, certo? Tinha que trabalhar 6 meses de graça. Nas minas, sabe? A maioria deles morria antes de sair, sabe? 6 meses de graça. E tinha também a encomienda. A encomenda. O que era a encomenda? Essa era uma encomenda, né? Em espanhol, encomienda, né? O que era a encomenda? A coroa espanhola entregava uns índios para o fazendeiro catequizar os índios. Catequizar os índios. Acho que é isso que escreve. Catequizar os índios. Para eles catequizar os índios tinham que trabalhar de graça para pagar a comida, a estada deles lá, a catequização. Então, os índios ficavam escravos em troca de ser catequizado e ouvir a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, esse era o ambiente que existia para a independência das colônias. Agora, na próxima aula, nós vamos ver a independência de cada lugar. Tá bom? Falou. Obrigado, gente. Olha, fica em casa, hein? Gente, agora vocês vão estar com o mapinha mental, dessa vez bem organizadinho, né? Dá para vocês copiarem e fazerem novamente. Valeu? Obrigado, gente.